dar continuidade aqui ao segundo painel do nosso programa. Pergunto se todos online nos ouvem bem. Ótimo. Dando sequência aqui, como o professor Diogo falou, esse é o segundo painel para a gente tratar de aspectos mais práticos da implementação da proposta de regulamentação por parte do Ministério da Fazenda. Eu fiquei encarregado aqui de fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes e já dado adiantado, eu gostaria de ir direto, sem antes, primeiramente, agradecer o professor Diogo pela oportunidade de voltar aqui à Alma Mater, na Faculdade de Direito da USP, e estar presente aqui no auditório Gofredo da Silva Teles Júnior. Para quem não é da faculdade e não conhece, o Gofredo foi professor, diretor da Faculdade de Direito da USP, teve um papel fundamental tanto historicamente e politicamente na Revolução de 32 em São Paulo, mas também na luta democrática contra a ditadura militar no Brasil. E ele tinha um livro muito curioso, que foi muito comentado, que se chamava Direito Quântico, Ensaio sobre o Fundamento da Ordem Jurídica. Nesse livro, o professor Gofredo ele defende a busca do direito pela essência das coisas, né? A regulação da essência das coisas. E o desafio de regular o desconhecido ou algo ainda não tão conhecido. Então, eu queria trazer essa questão aqui para hoje, que acho que tem tudo a ver com o debate que nós estamos tendo, que é esse livro que o professor Gofredo dizia, trouxe, e ele tem alguns trechos que eu queria destacar aqui a título introdutório, quando ele dizia que a ordem é a disposição conveniente de seres para a consecução de um fim comum. A desordem é a ordem que não queremos, que não é conveniente para a consecução de um fim comum. A desordem não é a ausência de ordem, mas a ausência de uma certa ordem. Então, eu queria trazer esse debate para a gente, foi me falado aqui muito no início, sobre a finalidade dessa proposta de regulamentação, uma pretensa nova ordem jurídica no Brasil para a regulamentação das plataformas, e quais são as finalidades e os fins que estão por trás disso. Então, eu quis trazer esse trecho, já que estamos aqui no auditório do professor Gofredo, para ilustrar esse debate aqui que nós assim faremos agora. Prometo que chega de filosofia do direito, a ideia é que esse painel seja bastante prático, e a gente tem aqui, e eu já passo para a apresentação dos nossos palestrantes, a ideia, como o Diogo falou no início, era trazer os diversos stakeholders aqui nessa discussão para apresentar os diversos pontos de vista. Então, eu começo já inicialmente dizendo que o João Brant, da Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República, teve um imprevisto de última hora, ele não vai conseguir entrar online, ele foi chamado aí para uma reunião de urgência no Ministério, por conta aí das discussões do G20, mas temos aqui, inicialmente, a Beatriz Kira, que é professora de Direito da Universidade de Sussex, no Reino Unido. A Beatriz é doutora em Direito Econômico e Economia Política aqui pela USP, e mestre em Ciências Sociais da Internet pela Oxford Internet Institute, da Universidade de Oxford. Temos aqui também, a quem já agradeço também pela disponibilidade do tempo e da agenda, o conselheiro Vitor Oliveira Fernandes, que é conselheiro do Tribunal Administrativo do CAD. O Vitor é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e também graduado pela UNB. Na sequência, também temos aqui a Camila Leite, do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no qual ela é coordenadora de programa de telecomunicações e direitos digitais. A Camila é doutora em Direito Comercial também aqui pela USP, possui um mestrado em Direito pela Université de Lyon 3, na França, e é graduada também em Direito aqui na USP.
E por fim, mas não menos importante, temos aqui ao meu lado presencialmente, a quem agradeço a presença, o Michael Lawrence, que é Senior Competition Counsel do Google. O Michael possui um Juris Doctor pela Universidade de Georgetown, um BA Bachelor of Arts pela UCLA, e ele também foi a candidate for postgraduate diploma for Kingston College London. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu vou iniciar a pedido aqui com a Beatriz Kira, que vale ressaltar, também trabalhou como consultora do Ministério da Fazenda na elaboração desse relatório. Ela dá a perspectiva geral e depois nós passamos aqui dos aspectos práticos para cada um dos presentes. Por favor, Beatriz. Obrigado novamente pela presença, pela disponibilidade e do seu tempo. Obrigada, Fabrício. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? A internet aqui às vezes é um pouco instável. Se começar a travar, eu mudo para um 3G, mas por enquanto acho que tá dando. Eu queria começar agradecendo muito ao IBRAC, ao Grupo de Direito e Políticas Públicas da Faculdade de Direito pelo convite para estar aqui hoje. Agradeço na pessoa do professor Diogo Coutinho e ao IBRAC, Fabrício, René, pelo convite para estar aqui hoje. E o Ricardo, claro, é muito bacana estar discutindo esse relatório com pessoas que eu admiro tanto aqui no painel, Vitor, Camila, Michael Lawrence, é muito bacana estar aqui. Eu queria começar com um disclaimer, dizendo que, como o Fabrício mencionou, eu fui atuei como consultora junto ao Ministério da Fazenda, Secretaria de Reformas Econômicas, para esse projeto, mas eu estou falando aqui hoje como acadêmica, do ponto de vista da minha experiência como pesquisadora e como professora, e não em nome do Ministério. Mas isso dito, o tema de regulação de plataformas, especialmente regulação da perspectiva econômica e concorrencial, me é muito caro, é um tema que eu tenho estudado há muito tempo, foi objeto da minha tese de doutorado, e é com muita satisfação que eu vejo como esse debate tem avançado no Brasil, acho que especialmente esse ano, mas ao longo dos últimos anos, em termos de publicações acadêmicas, de número de pessoas engajando com o tema, o interesse da sociedade civil, então muito legal a Camila estar aqui com o IDEC, ter visto a Veridiana pela EFF no painel anterior, muito feliz ver como esse tema tem permeado, né, não está ficando apenas conscrito a alguns círculos, está sendo de fato um posto no debate público, e eu acho que o relatório do Ministério da Fazenda foi muito feliz nesse sentido, em termos de timing e objeto de pesquisa. E eu acompanhei o primeiro painel, que foi mais sobre, né, o que está sendo proposto, quais são as medidas, e quais são as especificidades, talvez, em termos da proposta que foi feita, tanto em termos legislativos, né, o grupo 1 de propostas, como em termos infralegais, o grupo 2. E esse painel a gente vai focar um pouquinho mais no como implementar, né? Então, olhando para mais detalhes, qual é o próximo passo em termos de trazer à tona os objetivos e realizar algumas das propostas que estão sendo colocadas. Eu queria estruturar minha apresentação nesse sentido em 3 pontos relacionados a desenho institucional. Então, falando dessa perspectiva acadêmica de quem faz o quê, né? Porque eu acho que é um dos papéis do direito econômico, é desenhar políticas públicas e atribuir papéis a atores e instituições. Eu acho que é super importante pensar também nessa dimensão institucional, e foi um dos pontos que a gente teve muita reflexão ao escrever o relatório, e que eu acho que é importante e não pode ser ignorado. Então, os 3 pontos que eu queria falar sobre desenho institucional: o primeiro diz respeito à escolha do CAD como órgão regulador para implementar a legislação proposta, as medidas do primeiro grupo. O segundo tem a ver com a ideia de ter dentro do CAD uma estrutura dedicada, né, a mercados digitais. E, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de cooperação interinstitucional e a ideia de um modelo que fomente conversas e trocas de experiências entre reguladores e órgãos federais. Então, começando um pouquinho em termos da escolha do CAD, a gente viu
ao pesquisar, e é uma experiência a experiência comparada revela, a escolha feita por muitas das jurisdições analisadas que resolveram adotar um novo modelo regulatório ou que mexeram no direito antitruste com o objetivo de aprimorar a concorrência em mercados digitais, e que a escolha foi feita de atribuir à autoridade da defesa da concorrência o papel de atuar como regulador. Isso não é uma coisa trivial, porque nem todas as jurisdições em que esse papel foi dado à autoridade da concorrência, a autoridade da concorrência tem essa experiência necessariamente em ser o regulador, a experiência de aplicar a lei antitruste, né, que tem essa característica um pouco mais ex post, como foi discutido no primeiro painel, não necessariamente se confunde com a atuação mais ex ante de desenhar regras e acompanhar a implementação que as propostas do grupo 1 incluem, mas tendo em vista a expertise, a experiência com temas concorrenciais econômicos, e a proximidade de algumas dos tipos de atuação que a autoridade da concorrência tem para lidar com esses temas e o que está sendo proposto, a gente viu que em muitas jurisdições a escolha foi feita de dar à autoridade da concorrência esse papel de regulador. E acho que é por isso que foi muito feliz, eu acho que a escolha pelo CAD, em termos de atribuir ao CAD, que já tem experiência com concorrência, já tem experiência acumulada em análise de mercados digitais, a gente tem os relatórios publicados pelo DE, que tem análise de todos os casos já analisados, que expandir, né, as capacidades do CAD regulatórias para isso, ou atribuir capacidade regulatória per se para a autoridade de concorrência, faz sentido nesse sentido. Então, seja em jurisdições que adotaram lei específica, como no Reino Unido, no Japão, na União Europeia, sem jurisdições que mexeram na lei da concorrência, como é o caso da Alemanha, a escolha pela autoridade da concorrência foi feita, e eu acho que isso também é interessante que no Brasil a proposta atualmente é que o CAD ganhe essa atribuição regulatória. Mas para isso, e esse é o segundo ponto que eu queria trazer aqui, é importante que para ganhar de fato essa competência de caráter mais regulatório, o CAD desenvolva as capacidades institucionais necessárias para isso. E aí eu queria de novo enfatizar que não é uma medida trivial, não é necessariamente contar que na atual configuração, com a atual capacidade institucional do órgão seja de fato capaz de implementar e acompanhar e fazer os dois passos, né, do modelo regulatório proposto, que é primeiro designar os grupos econômicos de relevância sistêmica e depois desenhar obrigações específicas. Não é trivial achar que a contribuição atual do CAD seria mais apropriada para implementar essa proposta. Então, eu acho que por isso que a sugestão de criar uma unidade específica dedicada dentro do CAD, uma unidade para olhar para mercados digitais, uma unidade que tenha independências também em relação aos outros órgãos já existentes dentro do CAD, faz sentido. Faz sentido do ponto de vista de na natureza regulatória que esse órgão precisaria ter, então ter um pouquinho mais experiência ou desenvolver ao longo do tempo, né, a experiência em implementar regras de natureza regulatória, mas também, ao mesmo tempo, criando expertise em mercados digitais especificamente. Porque um dos pontos que a gente ouviu em conversando com os stakeholders é que uma das peculiaridades é conhecer o mercado. Então, ao conhecer o mercado, ao conhecer com profundidade os mercados e ter uma unidade específica para isso, eu acredito que tem essa perspectiva de criar inteligência ao longo do tempo, expertise que vai sendo acumulada. E, de novo, isso é algo que a experiência nacional também nos mostra que tem sido feito. Eu acho muito interessante trazer a experiência do Reino Unido, que é onde eu moro atualmente, onde eu dou aula, que criou o Digital Markets Unit, a unidade dedicada dentro da CMA, a Competition Markets Authority, que é a autoridade de defesa da concorrência. A criação do DMU, do Digital Markets Unit, aconteceu antes da aprovação da lei atual de regulação, que é o GMCC. Então, o DMU foi estruturado dentro do CMA também como um passo preparatório para que a
a autoridade estivesse mais bem capacitada em um momento em que a lei fosse aprovada. Eu acho isso bastante interessante, do ponto de vista de desenho institucional, e é o caminho também que, por exemplo, a Austrália está seguindo. A Austrália ainda não tem nenhuma proposta na mesa em si, eles têm relatórios, mas já tem uma unidade de mercados digitais que olha não só para casos mais feijão com arroz, antitruste, em termos de aplicação ex-post, mas também preparo, cria capacidade, cria inteligência dentro da autoridade para uma eventual regulação que também está sendo discutida no âmbito do Poder Executivo. E aí eu queria fechar com o terceiro ponto, em termos de desenho institucional e de articulação, que apesar de uma unidade especializada ser importante para aprofundar, né, em termos de conhecimento, de expertise, o tema de mercados digitais, por conta da natureza desses mercados e da atuação horizontal em que afeta diferentes áreas de regulação e políticas públicas, né? E a gente ouviu no painel anterior a ideia dos dados, por exemplo, questões de interoperabilidade que exige algum tipo de conhecimento técnico. Então, a ideia de que essa unidade vai resolver sozinha todos os problemas de mercados digitais não necessariamente é verdade, não tem tanto respaldo. Então, a ideia que também está proposta no relatório do Ministério da Fazenda de estruturar algum tipo de arranjo de cooperação entre o CAD e mais especificamente, entre uma unidade especializada do CAD, voltada a mercados digitais, e outros órgãos, outras agências reguladoras, órgãos da administração pública federal para trocas de informações, trocas de experiências de fato, algum tipo de facilitação da coordenação é muito bem-vinda. E eu acho que isso é um tema que eu tenho estudado também na minha pesquisa, e o Brasil tem uma experiência piloto, teve uma experiência piloto alguns anos atrás, que foi o caso da mudança dos termos de uso da plataforma WhatsApp. Foi uma mudança que aconteceu em vários países do mundo, e no Brasil também foi anunciada, e que na época em que foi anunciada criou um estranhamento por parte dos usuários e levou o IDEC a enviar cartas a diferentes reguladores brasileiros, o CAD incluso, chamando atenção a diferentes tipos de efeitos que o compartilhamento de dados entre serviços do WhatsApp, na época era o WhatsApp Business e o WhatsApp de usuários, poderia ter em relação à concorrência, proteção de dados e direito consumerista do consumidor. Isso levou a um arranjo informal, né, que na época foi conhecido como um quarteto, uma colaboração entre o CAD, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e o MPF, na época, para tentar olhar para essa questão de diferentes ângulos. E eu acho que essa experiência nos mostra, por um lado, como temas afetos à regulação de plataformas, a mercados digitais, tem essa natureza transversal que corta ao longo de diferentes políticas públicas que podem ser ou não entrelaçadas, mas mostrou também essa experiência específica do WhatsApp, que não é fácil no ambiente institucional atual brasileiro que formas de colaboração como essa aconteçam, que ainda dependeu muito, no caso do WhatsApp, de experiências e contatos individuais entre os atores, entre as pessoas em cada órgão que tinham algum tipo de diálogo aberto com suas contrapartes em outros órgãos, e não necessariamente de um desenho institucional ou de uma ferramenta, de um arcabouço voltado à colaboração e trabalhar junto. Então, acho que outro exemplo que eu trago do Reino Unido, que tem sido benéfico nessa troca de informações, é o Digital Regulation Cooperation Forum, que é o DRCF, que foi estruturado com esse objetivo aqui no Reino Unido, que inclui a autoridade de concorrência, a autoridade de dados, o regulador de telecomunicações, Ofcom, e o regulador financeiro, para, de
fato, troca de informações, produção de relatórios, principalmente em conversas com o time do GRCF, um dos objetivos principais dele é, de fato, produzir conhecimento juntos. Então, eles estão comissionando relatórios, estão juntos, analisando, muito mais do que regular juntamente. Então, a ideia não é um tipo de órgão que exija algum tipo de harmonização de entendimentos, e muito mais de colaboração, troca de informação, uma abordagem flexível, que tem ênfase em reduzir custos em termos, né, de complementaridade, mas também experiências. Eu acho que isso seria uma experiência muito interessante, ter algum tipo de colaboração nesse sentido, não só em termos da implementação dessa lei ou de uma futura lei de regulação de mercados digitais de concorrência, mas também para atuar de forma mais eficiente nos outros âmbitos, nas outras áreas de políticas públicas afetas a plataformas digitais. Então, eu queria deixar aqui também esse ponto que foi sugerido no relatório, e só para dizer que isso também facilitaria, por exemplo, a ideia de que para obrigações específicas relacionadas que tenham relação com outros sistemas, ainda mais específico, seja ainda mais condizente com a realidade do mercado. Eu vou parar por aqui, então, enfatizando nesses 3 pontos principais, em termos do como implementar as propostas, com foco em desenho institucional. A escolha pelo CAD como regulador, a necessidade de uma unidade dentro específica para mercados digitais, que tem essa expertise e uma independência em relação ao antitrust feijão com arroz, e a necessidade de cooperação. Obrigada, gente. Obrigado, Beatriz. Importantes exemplos aí práticos de como isso pode resultar na implementação e com a sua contribuição também nesse relatório que foi divulgado aí pelo Ministério da Fazenda. Eu acho que agora a gente passa para uma parte também prática e eu já passo imediatamente ao conselheiro Vitor para a gente ver as diferentes visões aqui de implementação do ponto de vista da futura agência que vai ter esse chapéu, esse mandato pela lei, pela proposta de regulamentação ex ante, que tudo indica seria o CAD, para depois a gente ouvir também os stakeholders do ponto de vista de consumidor e das empresas. Então, Vitor, eu passo imediatamente para você, agradecendo aí novamente a disponibilidade da sua agenda, pré-sessão de julgamento, no dia anterior, na véspera, para estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Pergunto também se todos me ouvem bem. Sim. Também gostaria de iniciar, em primeiro lugar, agradecendo ao professor Diogo Coutinho pelo convite, e também ao IBRAC, faço aqui em nome do Dr. René Medrado, e também cumprimentar os meus colegas de mesa, o Dr. Fabrício, que abriu essa sessão com uma brilhante citação, enfim, sobre filosofia do direito, mas que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Cumprimentar também a queridíssima amiga, grande amiga Bia Kira, também a companheira de muitos anos de discussão, a Camila Leite, e também o Dr. Michael Lawrence, dizer que é realmente um prazer enorme estar com vocês aqui. Em primeiro lugar, também queria saudar o IBRAC e a Faculdade de Direito da USP pela iniciativa de promover esse evento num momento tão importante de diálogo, né? Nós estamos aí basicamente um mês depois da publicação do relatório elaborado pelo Ministério da Fazenda, né? Ele foi publicado em 10 de outubro, portanto, um mês e 2 dias, e eu diria que a gente já teve um tempo suficiente de depurar esse relatório e de fazer algumas avaliações interessantes sobre ele. E o que mais me chama a atenção, e eu poderia dizer que esse é um saldo final do relatório, é que o fato de este relatório ter sido publicado em 2024 soube ser muito aproveitado pelos seus elaboradores. O relatório traz um diagnóstico, ao meu modo de ver, muito maduro, muito sóbrio das experiências internacionais. E nesse ponto é que eu digo que o fato de a nossa iniciativa
brasileira de regulação de mercados digitais ter chegado um pouco depois, foi muito bem explorada por quem elaborou o relatório, né, e aqui cumprimento em especial a Beatriz Quira. E a gente observa, de fato, como eu disse, uma visão muito amadurecida, né, dos trade-offs envolvidos nos modelos de regulação que estão disponíveis internacionalmente. Inclusive, na própria contribuição feita pelo CAD à tomada de subsídios do Ministério da Fazenda, acho que aqui a conselheira Camila ressaltou esse ponto, o CAD fez uma ponderação muito clara de que era necessário se ter uma estratégia de regulação que fosse um tanto quanto mais flexível, né, em comparação com as experiências internacionais. Acho que a gente ainda vai percorrer nos próximos meses várias questões sobre como realizar mudanças institucionais no CAD para a implementação de uma eventual nova lei, mas em vez de entrar nessas discussões, eu de fato queria aqui trazer algumas experiências e alguns aprendizados recentes, ou talvez alguns pontos de reflexão que estão emergindo da experiência do DMA. E acho que esses pontos de aprendizado colocam mais concretude nesses dilemas, em especial nesse grande dilema, né, que o Alexandre Rebelo, que me antecedeu, falou aqui também sobre esse dilema entre velocidade e flexibilidade, né, sobre eficácia e flexibilidade. E eu acho que a experiência recente do DMA traz alguns pontos muito interessantes de observação nesse aspecto, né? E aqui há pelo menos 3 grandes pontos, né, que eu gostaria de enfatizar, que eu acho que são pontos que vão ter que ser muito meditados e muito refletidos, não apenas no momento da elaboração da proposta legislativa, mas principalmente no momento da procedimentalização feita pelo CAD, quando o CAD for regulamentar e operar todos esses procedimentos. Em primeiro lugar, e aqui são os 3 pontos, né? O primeiro ponto é a discussão sobre autoexecutividade ou autoexecutariedade de algumas obrigações. O DMA, ele é diferente dos modelos alemão e inglês, como nós sabemos, ele trouxe algumas listas de obrigações autoexecutáveis, principalmente no artigo 5º. Após a designação dos gatekeepers, que ocorreu em 2 levas, né, uma designação em setembro de 2023 e outra designação agora esse ano, mas a partir do período de 6 meses depois da designação, as empresas tinham uma obrigação de submeter relatórios de conformidade à comissão, né, e esses relatórios de conformidade explicando todas as mudanças que seriam feitas nos seus sistemas para cumprimento do DMA, né? A comissão, inclusive, optou por fazer uma iniciativa não prevista de workshops para debater esses relatórios, e isso tudo aconteceu no mês de março. O que é interessante perceber desse modelo é que o fato de a comissão ter optado por esse modelo, né, de relatórios de conformidade, de alguma maneira colocou as empresas como o primeiro intérprete do DMA, né? E falo isso de uma forma sem nenhum juízo de valor relacionado. Mas quando houve as decisões de designação, tanto dos gatekeepers quanto dos Core Platform Service, e hoje a gente já tem 24 CPS designados na União Europeia, a princípio a União Europeia não definiu quais obrigações teriam que ser aplicadas para quais Core Platform Service. E esse exercício, quase que de uma análise combinatória, foi feito, em primeiro lugar, pelas próprias empresas, por meio dos seus relatórios de conformidade. E o que a gente viu nesses relatórios, e principalmente nos debates dos workshops que sucederam em março, foi uma multiplicidade, vamos dizer assim, de abordagens de algumas empresas. Algumas empresas adotando nos seus relatórios uma estratégia mais combativa
em relação ao cumprimento das obrigações, outras empresas adotando uma estratégia talvez mais evasiva, outras empresas de fato incorporando aquelas mudanças, né? E tudo isso coloca uma discussão muito interessante sobre se esse modelo de autoexecutoriedade, de fato, ele gera mais ou menos litígios, né? Mesmo já no mês de março, a comissão abriu algumas investigações de não conformidade e nessas obrigações de conformidade, inclusive já exarou algumas análises preliminares apontando violações do DMA, né? E claro que essas investigações de não conformidade, elas não vão ser, obviamente, tão longas quanto são as investigações antitruste tradicional, mas elas, é claro, estão sujeitas aí a um processo adversarial, um processo que pode, ao fim e ao cabo, culminar na imposição de multas, de sanções, e esses processos aí têm uma expectativa de durar mais ou menos um ano, né? Mas, de alguma maneira, né, e esse talvez seja a consideração principal, pelo menos a reflexão, o ponto de debate a trazer, é que o modelo de investigações de não conformidade, ele de alguma forma também lida, ou pelo menos emula, alguns aspectos de uma análise ex post. É claro que aqui a análise ex post que nós estamos falando não tem nada a ver com análise de efeitos anticompetitivos, né, ou ponderação de eficiências, regra da razão, não tem nada a ver sobre isso. Mas haverá, né, no âmbito dessas investigações de não conformidade, uma disputa hermenêutica, né, e uma disputa hermenêutica que vai ser feita sem que a própria comissão tenha anteriormente dado clareza sobre a forma de cumprimento das obrigações regulatórias por cada um dos CPS, né? Então, esse talvez seja um primeiro dilema / aprendizado que se coloca nesse dilema entre eficácia e flexibilidade. Talvez seja importante para as autoridades, e em especial para o CAD, no momento de implementação. Claro que o próprio relatório do Ministério da Fazenda não nos orienta no sentido de adotar uma regulação semelhante ao DMA, mas eu acho que o ponto mais importante é dar-se clareza sobre como as obrigações têm que ser cumpridas para cada um dos CPS, e isso pode ser feito, inclusive, num modelo de uma definição de um código de conduta dialogado com as próprias empresas, né? Então, esse parece ser um aprendizado importante do DMA. Talvez definir códigos de conduta, de fato, por empresa, faça mais sentido do que submeter a disputas hermenêuticas ao cumprimento das próprias obrigações. Segundo lugar, né, o segundo ponto que eu gostaria de enfatizar é as designações, né, e a gente já teve aí uma rodada muito interessante, né, de designações de gatekeepers e de CPS, em que alguns assuntos relevantes apareceram, principalmente nas investigações de mercado que eram voltadas à refutação das designações, o que a Comissão Europeia e, mais recentemente, até o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia parecem estar apontando. Os critérios quantitativos de designação do DMA talvez não sejam tão absolutos quanto poderia parecer a uma primeira leitura da lei. Em especial, a gente tem algumas situações de CPS que foram não designados, mesmo atingindo parcialmente alguns critérios quantitativos. Isso parece ter sido principalmente o caso de segmentos como browsers, aplicativos e plataformas de anúncio, em que existe um líder consolidado em cada uma desses segmentos, né? Então, o que traz para a gente já é uma reflexão interessante, porque ainda que o DMA dissesse que não iria levar em consideração aspectos econômicos, há, de alguma maneira, nessas decisões de não designação, uma reflexão de que talvez a gente deva focar em plataformas, em corporate forum service, que são dominantes de alguma forma, mas pelo menos são líderes de mercado de alguma maneira. E em especial na discussão da apelação, que foi julgada no caso do ByteDance pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, a gente tem ali uma discussão que parece ter ficado em aberto sobre em que medida é relevante para fins de designação a empresa operar um ecossistema.
né? Será se faz sentido designar como CPS somente plataformas que de fato operam ecossistemas digitais? Qual que é a importância do conceito de ecossistema para a designação? E a Comissão Europeia, a princípio, havia afastado qualquer relevância disso, e parece que na decisão que a gente teve do Tribunal de Justiça, ainda que se tenha mantido, é claro, a designação da ByteDance, isso não ficou ainda tão evidente. Então, aqui a gente tem também uma outra lição, uma outra reflexão importante, que é exatamente calibrar o aspecto de designação dos gatekeepers. Pode envolver, de alguma maneira, discussões econômicas, mas talvez a discussão aqui seja como que a gente abre porta para uma eventual discussão de aspectos econômicos, mas sem cair na discussão que se quer propositalmente evitar, de mercados relevantes e de posição dominante, né? Então, qual é o novo espaço de discussão econômica para fins de designação a partir dos critérios qualitativos? Esse também é um ponto que está aí muito em aberto. E, por fim, acho que um terceiro aspecto que vale a pena ser ressaltado eu acredito que é inerente, principalmente ao momento inicial, de todas as aplicações dessas novas leis, né, como está sendo no DMA, como está sendo também nos últimos anos na Alemanha, né, na aplicação do artigo 19A, eu também acho que haverá para o Brasil uma reflexão sobre prioridades na hora de aplicar essa lei, né? Quando a gente olha um pouco para a experiência do DMA, pelo menos me parece até que foram abertos inicialmente, como eu disse, 7 procedimentos de não conformidade em março, e a velocidade com que esses procedimentos estão andando varia um pouco, né? Então, para 2 desses procedimentos já houve, inclusive, um relatório preliminar indicando não conformidade. E a forma de condução desses procedimentos indica que, por parte do DMA, há, obviamente, uma escolha de prioridades sobre quais obrigações a gente vai querer olhar primeiro, quais setores se quer olhar primeiro, qual que é a agenda de prioridades. E isso também, no caso da Alemanha, ficou também muito evidente, né? Os primeiros procedimentos de designação e definição de remédios que ocorreram nos últimos anos, eles seguiram alguma ordem de prioridades, né? E eu acho que a grande discussão que fica é como definir essas prioridades, né? Será se a gente vai ter uma prioridade definida por setor, por obrigação? Essas prioridades, né, elas vão ser discutidas publicamente, elas vão ser tomadas de forma unilateral pelo órgão regulador, pela autoridade reguladora, né? Qual que é o frame desse tipo de decisão? E, principalmente, o que talvez seja mais relevante perguntar nesse momento, quais são, no Brasil, talvez os setores em que a gente precisa dar um tratamento prioritário na aplicação da lei e na imposição das obrigações, né? Esse eu acho que é um tema que tem que ficar, de certa maneira, na nossa agenda de preocupações, né? Porque, de fato, ainda que haja a designação aí de um grande número, ou de um número minimamente significativo de gatekeepers, né, no Brasil, não se vai conseguir ter, em relação a todos esses agentes, de forma instantânea, uma definição de obrigações, né? Então, haverá aí um jogo delicado de prioridades, né? Quem vai ser regulado primeiro, quem vai ser regulado depois, e eu acho que esse é um tema que a gente também precisa ficar atento. Mas acho que esses são os 3 grandes aprendizados, né? Os 3 grandes desafios que me parecem ser relevantes nessa discussão, mas eu gostaria de ouvir aí os demais colegas e, mais uma vez, agradecer muitíssimo pelo espaço. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Vitor. Importantes pontos aí de implementação práticos trazidos. A gente deve voltar a eles aí nas perguntas, mas passar diretamente agora para Camila Leite, que os consumidores devem esperar aí dessa nova regulamentação. Obrigada, Fabrício, e obrigada pelo convite também. Deixa eu aproveitar para compartilhar minha tela. Você é a única, mas tenho uma breve apresentação para compartilhar com vocês.
Bem, antes de tudo, obrigada pelo convite, professor Coutinho. Sempre um prazer colaborar com o grupo de Direito e Políticas Públicas. Queria estar na minha casa, na faculdade, onde eu sou doutoranda, ainda não doutora, Fabrício. Infelizmente não pude estar presencialmente, mas é um prazer estar acompanhando vocês aqui virtualmente, com todos os palestrantes que eu admiro tanto, especialmente os que estão aqui no painel. Queria parabenizar mais uma vez o resultado da consulta. Foi uma consulta que tem, além de ter um resultado muito robusto, ela foi feita por um processo muito inclusivo, e acho que isso tem que ser valorizado. Nem sempre a gente tem tomadas de subsídios em que se tem uma análise das contribuições recebidas para ver o que foi internalizado, qual foi a racionalidade, e aí isso muito é mérito do trabalho feito pelo Ministério da Fazenda, e aí parabenizo especialmente o Alexandre e Beatriz, que também como consultora está aqui. Esse tipo de processo é exemplar também para que outros órgãos da administração pública tornem processos verdadeiramente participativos e não só peguem subsídios sem dar uma contrapartida para a sociedade de como isso foi internalizado. Bem, como foi falado, eu estou aqui representando a voz dos consumidores, então vou focar mais na visão consumerista, sabendo que essa discussão é de uma regulação econômica, uma regulação de mercados, pegando um pouco do conceito de bem-estar do consumidor, mas não somente, considerando que os problemas no mundo digital têm muita interligação desses problemas de poder de mercado, de extração de dados e de exploração de consumidores. E aí vale dizer que o IDEC atua há mais de 37 anos na defesa de consumidores, e a gente sempre tenta trazer essa visão nas nossas contribuições em litígios estratégicos, em contribuições a políticas públicas, como foi esse caso. E participamos da tomada de subsídios no Ministério da Fazenda, foi um grande trabalho do IDEC, e aqui agradeço também a grande participação da Marina Siqueira, do IDEC, que também está aí na plateia com vocês, e com o desafio de ter, então, essa visão interseccional, mas com a noção, entendendo que, e aí o conselheiro Vitor acabou de falar sobre priorização, né? Com a noção de que muitos dos problemas fundacionais que afetam consumidores são decorrentes de abuso de posição dominante, de abuso de poder de mercado, de abuso de poder econômico de forma mais ampla. Então, se é para priorizar, parece ter sentido que o governo brasileiro esteja priorizando um aspecto que seja a base de tudo, que é o poder econômico. E aí, considerando isso, vou trazer aqui, vou dividir minha apresentação em dois. Vou chegar no final na parte de mudanças necessárias e como implementar essas mudanças, mas antes eu quero trazer um pouquinho por que os consumidores têm que se interessar por uma discussão que, muito sinceramente, muitas vezes é muito técnica, é difícil de consumidores compreenderem a dimensão e a gente fazer essa interligação na prática. Então, quais que são esses interesses envolvidos, como as práticas anticompetitivas afetam não somente as próprias dinâmicas competitivas e a inovação, mas também o elo mais vulnerável, que é o consumidor. E aí, destaco aqui a palavra consumidor, porque muitas vezes no relatório usam a palavra usuário, né? Mas, enquanto IDEC, achamos importante também destacar que se trata de uma relação de consumo, e aí isso tem uma implicação também em alguns pontos que eu vou trazer de outras normas que continuam sendo aplicáveis. E aí, muito disso também é resultado da contribuição que o IDEC submeteu à tomada de subsídios do Ministério da Fazenda. Primeiro ponto, por que os consumidores se beneficiariam com uma regulação econômica de plataformas digitais? E aí, para quem está nessa discussão de regulação econômica, muito disso tem a ver com aquelas características tradicionais dos mercados digitais e como isso afeta a dinâmica competitiva, mas é importante ver isso agora por uma outra lente, que é a lente consumerista. A concentração de mercado, e aí muito também por modelos de negócios extrativos de dados, esse mercado da atenção, afeta consumidores no sentido de lock-in, de falta de transparência, de publicidade direcionada, com discriminação ilícita de preços, com compartilhamento indevido de dados. E aí temos uma dimensão que pode ser lidada pelo direito concorrencial, mas temos uma dimensão que também vai um pouco além. E aí estou preparando o terreno também para passar para contribuições um pouquinho mais práticas. E aí vale dizer que nem tudo é decorrente de poder econômico, então também tem outros usos abusivos de dados, e aí especialmente são os principais problemas, mas não os únicos na esfera digital, que não são decorrentes de concentração de mercado. E aí nisso parabenizo a divisão feita
no relatório de que temos dois diferentes grupos de como lidar com a regulação econômica, que são aquelas plataformas de relevância sistêmica, PRS, já vamos colocar um nome para ficar modinha, e também as plataformas que não necessariamente têm relevância sistêmica, mas continuam trazendo problemas a essa dinâmica dos mercados digitais. Então, essa divisão foi muito, muito feliz. E por que eu trago o lado dos consumidores? Porque pela simetria informacional, muitas vezes os consumidores não compreendem, não compreendem a dimensão dessas problemáticas, ainda que elas sejam sentidas. Mas os consumidores não querem uma inovação técnica, eles querem a manutenção dos seus direitos. E como que a gente pode criar esses modelos que não tenham esses incentivos meramente perversos de exploração? O IDEC tem feito um trabalho dedicado para tentar pensar nessas alternativas e aí muito explorando essa relação também com o direito da concorrência. E aí, nesse momento, pensando na implementação de mudanças, eu pensei antes em explorar aspectos mais materiais de como isso poderia ocorrer na intersecção com o direito de consumidores, mas acho que nesse momento, até por um trabalho muito bom do relatório de explicar a dinâmica estrutural, institucional, eu vou focar um pouquinho mais na parte processual, assim, de como que a gente cria essa estrutura para as mudanças serem implementadas. Então, trago 3 contribuições principais em cima do que o relatório já trouxe, o relatório da SRE. Em primeiro lugar, que todo esse processo, bem, legislativo no início, né, mas especialmente de designação e também de revisão das obrigações, seja um processo transparente e com participação, por definição, desde o início. E aqui vale dizer que o fato de ter, do modelo híbrido brasileiro, trazer uma flexibilidade, traz muitas vantagens, né, para não ter essa rigidez. Tem um desafio da segurança jurídica também, mas isso é lidável, mas também tem um desafio de preocupação de como essas medidas são revistas. E aí é uma preocupação também de que isso seja muito feito do Estado com as plataformas diretamente. Então, aqui vale promover a participação de diferentes stakeholders. E aqui eu estou falando não só de abrir para a participação, eu estou falando de promoção para a participação. Vale dizer que, apesar do CAD fazer um trabalho ótimo, o CAD é pouco poroso a contribuição de sociedade civil que não seja estritamente especializada em concorrência, uma sociedade civil não empresarial. Isso não necessariamente por um fechamento, mas por um excesso de tecnicidade. Então, se a gente for querer pensar num processo verdadeiramente legítimo, a gente tem que pensar numa maneira de promover para que diferentes stakeholders tenham a capacidade de participar nesses espaços. É um desafio, mas diria que isso precisa ser lidado também na definição dessa nova norma, dessa atualização. Um segundo ponto, e aí vale dizer que isso traz legitimidade, né? Transparência, que seja, por definição, com processos públicos, com a promoção da participação, isso gera legitimidade. E um segundo ponto, que é o lado institucional, a escolha do CAD me parece uma escolha interessante. Claro que já se foi cogitada a criação de uma agência específica para isso, mas temos muitos desafios para a criação de um novo órgão. Nesse contexto, parece interessante internalizar no CAD, e aí foi valorizado aqui o conhecimento prévio que o CAD tem no tema. E aí também vale dizer que para que esse conhecimento continue sendo passado, a gente não pode focar só no conhecimento, mas na estabilidade dos servidores, na manutenção da independência do CAD, na indicação de pessoas verdadeiramente técnicas. Então, para o CAD manter a força que tem com a valorização do passado, do conhecimento e da estrutura, tem que manter a sua independência. Então, isso também tem que ser fortalecido. Isso envolve capacidades institucionais, que foi algo valorizado e destacado no relatório. Mas também tem um lado muito interessante que eu entendo ser central quando a gente pensa em regulação econômica, que é, obviamente, o CAD não pode lidar com isso sozinho. Esses problemas não são somente concorrenciais, apesar de prioritariamente a gente encarar esses problemas como problemas de poder econômico, e é importante ter esse tipo de cooperação. Mas eu quero explorar um pouco mais o exemplo que a própria Beatriz trouxe sobre o caso da política de privacidade do WhatsApp, né, que teve algo paradigmático, que foi uma atuação conjunta de um quarteto de autoridades
para análise de um caso, entendendo que havia preocupação em diferentes dimensões, e aí, no caso, concorrencial, proteção de dados, consumidor e o Ministério Público, entendendo que tinha esse problema conjunto, se uniram, mas esse quarteto, esse esforço interinstitucional gerou uma recomendação. E aqui é um instrumento que possui menos força, e aí isso acabou sendo, o enforcement ficou focado em uma das autoridades, e aí com pouca interlocução nesse momento que começou o enforcement. Então, nesse processo de cooperação e de coordenação, ouso dizer, que é mais importante dar um passo além, essa coordenação tem que ocorrer em todas as esferas também, não só no momento de discussão prévia, mas, nesse caso, no momento da designação e do estabelecimento das obrigações. E aí destaco também o papel do SNDC, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nesse momento da designação. E aí, como a gente fala da esfera pública federal, da administração pública federal, especialmente a Senacom. Terceiro e último ponto nessa provocação inicial sobre como implementar as mudanças, a gente não pode esquecer que existem outras normas. Então, muitas vezes muitas vezes não, mas enfim, às vezes a gente interpreta a criação da regulação econômica como uma solução às legislações prévias. Não, a gente não está superando as legislações prévias. As normas atuais podem e devem ser aplicadas. A própria Paula Fareni da Meta falou, olha, existem normas que sim, já são aplicáveis. Sim, existem e elas podem ser complementadas, mas não são excludentes. Então, é muito correta a abordagem do relatório de falar que algumas mudanças não dependem só de alteração legislativa, né, que podem demorar mais para acontecer, mas algumas medidas podem ocorrer de curto prazo, e seja na mudança da dinâmica do CAD, uma mudança mais infralegal, de interpretação, mas apesar do foco ter sido no CAD, a gente pode pensar em outras autoridades também que podem se fortalecer nessas temáticas que vão para além estritamente da concorrência, mas dizem respeito à dinâmica de plataformas digitais. A NPD, Senacom, por exemplo, e aplicando normas já existentes. Aí vale dizer que proteção de consumidores é um direito fundamental. Além de ser um princípio da ordem econômica, assim como a defesa da concorrência, é um direito fundamental e tem que continuar sendo aplicado. E para finalizar, a criação de uma regulação econômica não significa que a gente não precisa de outros tipos de regulação de plataformas, sem também largar a mão das legislações anteriores, mas tem outros aspectos que podem ser melhor explorados, como liberdade de expressão. Isso pode ser promovido também quando a gente lida com esse aspecto fundacional do poder econômico, mas pode ser complementado também. E aí, a gente tem lidado com isso muito do ponto de vista nacional, que é no final onde a regulação vai ser criada, mas isso não está sendo só discutido na esfera nacional. O BRICS tem discutido muito isso, e aí quis trazer algo que é super recente, que é a declaração ministerial do G20 para temas de digitalização, de economia digital, no qual, no ponto da integridade da informação, ou seja, aspectos relacionados à prevenção de desinformação, etc., destacam também o aspecto da importância de ter um crescimento de market players para que se tenha plataformas digitais respeitando a integridade da informação. Então, sim, o principal fórum de cooperação econômica internacional tem esse reconhecimento, então isso diz muito sobre momento, né? O conselheiro Vitor falou sobre o momento de 2024, esse momento também é relevante para isso. Para finalizar, não é consensual, mas eu diria que é quase consensual o momento que a gente está. E aí a maneira como isso foi trazido como uma tomada de subsídios, entendendo diferentes atores, traz convergência também para dizer essa maniqueísta de pró e contra a relação, e aí a consulta do Comitê Gestor da Internet também foi interessante nesse sentido, porque apesar de lidar com outros temas de regulação de formas, também trouxe esse tema. Segundo lugar, o Brasil como pioneiro, isso é muito interessante. O fato de terem estudado normas de fora, mas adaptarem ao contexto local, não repetindo os erros de fora, e também espero que se tome o cuidado de não, na hora de promover a produtividade, a competitividade nacional, que a gente não perpetue modelos de negócios extrativos, né, como a gente tem visto. E aí com potencial de ter influência no G20, por exemplo, né, mas uma influência regional também, esperamos que isso aconteça.
Por fim, espero que os legisladores também fiquem sensíveis ao resultado disso tudo. O timing parece interessante para a gente avançar nessas discussões e também espero que a gente consiga continuar lembrando de quem é mais afetado na ponta, que é o elo mais vulnerável, que são os consumidores. E, bem, o IDEC fica à disposição para continuar nessa interlocução desses diferentes temas e, novamente, obrigada pelo convite. Obrigado, Camila. Dando prosseguimento aqui, I will now turn to English, and I appreciate your patience here, Michael, for following the debate until the end and having the real-time translation here. So I'm going to turn to you asking, you'll be the business affected by all this proposed new regulation. So how do you see it, and what are your insights and views of what the government in Brazil should be doing in addressing this? I'll turn to you. Thank you. Great. Thank you. Can you hear me okay? Yeah. I don't think I've ever had a panel where I'm the only panelist physically here. So thank you, Professor Coutinho. Thank you, IBRAC, and thank you, Fabricio, for this opportunity. So as I thought about what I would say, there were different ways to go. And what I thought I would do is bring some, what I'll call institutional observations from my experience living in Silicon Valley for 2 decades. And I thought I would tell 3 quick stories. The first story, and by the way, I'm at Google. I've been at Google for 13 years. I'm a competition lawyer. Before that, I was at Intel doing a similar role. So I thought I'd begin by telling you a quick story about Intel. Intel makes what we would consider the brains of a computer. It makes, or a PC, I would say, it makes the CPU, the central processing unit. There was a separate chip out there called the math coprocessor, floating point math. It does small little tasks very, very quickly. As silicon shrinks under Moore's law, where you keep making things smaller and smaller, you had additional real estate in the CPU. And Intel came to the conclusion that there were efficiencies in putting a math coprocessor in the CPU. Now, there were CPU makers out there who were separate companies, but it seemed that 1, you'd have efficiencies in terms of computing, and 2, you would also have lower costs. It was another chip you didn't have to buy anymore. And ultimately, floating point now is in the CPU, and math coprocessors are incredibly rare. Story number 2. We once, in 2008, had feature phones. What did a feature phone do? It had a phone, and maybe it had cool ringtones. There were separate industry who would make cameras. There was separate industry that would have music streaming. There were separate industries for calculators. For those of you who may remember before this, you would have a GPS unit that you might put on your, stick it onto your dashboard in order to navigate. The smartphone brought all that together. Many of those industries have been wiped away, significantly changed. But the consumer got the helpful benefit of it. We had that product integration. My third quick story is Google. Google search in the beginning, go to 2000, was 10 blue links. We would rank websites by relevance and try to show you the most relevant one in response to your query. September 11th came. If you wanted to find out about the World Trade Center and you did a search in 2001, you would see stories about the World Trade Center as it once was. You couldn't get news. In fact, Google did something unprecedented that day of September 11th. It actually said on the homepage, click on here to go to CNN, click on here to go to Washington Post, click on here to go to Yahoo News. Why was that happening? Because the web had gotten richer in format. There were now videos. There was news. There were images.
But Google hadn't solved a problem that no website had, search engine had solved, which is how do you bring them all together? How do you rank a video in relevance? How do you know what's even in an image if it's, on someone else's website? And by 2008, Google came out with something called Universal Search. You no longer had to go to an individual tab saying news and images and videos. It could bring it all together. Just last year, Gen AI really lands on search engines. Now, if you go to Google, you can opt into an experiment where it will use its Gen AI to synthesize a response to you. So I did something. I looked up antitrust rule of reason, and it gave me paragraphs about the rule of reason, and here's what it's trying to achieve, and here's some court cases. And then there were all the blue links below it. But what users presumably want, and we'll find out, is they want helpful and useful results. Gone are the days, I believe, of people sorting through web links, clicking on them and trying to figure out if they're responsive. Now they want answers. People have changed. So what does all of that have to do with the DMA? What it has to do with is technology continues to innovate. Platforms integrate. Even the firms that would be designated gatekeepers are changing. And so the question is how do you accommodate innovation that everyone would agree that this was better than carrying around a camera, a calculator, a GPS, and music streamer? How do you make that judgment? The only way you can make that judgment is if the law has enough flexibility into it that it can take into account business justifications. And imagine, put yourself in the position of the regulator. If it's CAJE, would you have approved the smartphone knowing that other businesses might be wiped away? Would you have approved the math coprocessor? And so the question is there has to, in my view, from an industry perspective, technology is coming. The law is just there. Would Brazilians want to not have a smartphone if others did? Would they not want to have the math coprocessor? Would they not want the search engine? Now, this isn't to say that all gatekeepers are wonderful and every decision they make is great. I praise the recommendations for building in this flexibility, the flexibility to consider business justifications. Otherwise, I do believe that you will end up with the rigidness of the DMA. Now, I think the DMA is very well intentioned. The question really is it's a natural experiment. It makes assumptions. The key assumption it makes is that you can have all of the great innovation that you're having now with this overlay of gatekeeper rules. And I'm not here to judge. I don't know what'll happen, but that's an assumption. I tend to believe from what I've seen so far that it's got a little bit too rigidness. And I praise what CAJE may get if this, if the recommendations are ultimately adopted in giving them flexibility. But I also believe this, and I'll wrap up. Recommendation 3 speaks about business justifications. I believe it has to be meaningful. I understand that there's balancing ex ante with ex post investigations and that you don't want to slow things down. But unless there's more than a superficial review, I believe all the innovations I've talked about may never have come to pass. That's my opening. Thank you. Thank you, Michael. I think it was good, provocative questions here. We can debate that. Bom, dado o adiantado da hora, eu vou privilegiar aqui perguntas da plateia, se houver. Senão nós temos uma ou outra aqui, por favor. Você quer vir aqui, por gentileza, para... Oi, bom dia, tudo bem? Minha pergunta tem a ver com a implementação legislativa mesmo, né, das propostas, dada a conjuntura política de regulação de tecnologia no Brasil, né? A gente tem um Congresso muito refratário
na verdade, muito polarizado, mas um tanto refratário a esse tipo de proposta. De um lado, a gente tem setores muito ansiosos para conseguir, enfim, trazer algum tipo de regulação para esse espaço. De outro, um certo curto-circuito de que qualquer proposta, mesmo que ela não esteja relacionada à moderação de conteúdo, à liberdade de expressão, rapidamente ela entra nesse curto-circuito de político muito atrelado à polarização política nacional. Então, a minha pergunta para a gente conseguir fazer essa agenda avançar, independentemente da proposta ser a proposta do Ministério da Fazenda 100%, né? Para essa agenda avançar, qual é a tese do ponto de vista narrativo? Até, né, qual é o argumento a ser feito, né? Para a gente conseguir ter uma conversa produtiva nesse âmbito. Obrigado. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos. A minha pergunta vai um pouco no escopo da do Francisco, mas para o outro lado. Eu entendo que é muito importante a gente fazer essa regulação, e pensar principalmente quem vai ficar responsável, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas o Michael trouxe um ponto muito importante sobre a velocidade das inovações. Então, a gente está pensando numa regulação para os problemas que a gente tem agora, deixando alguma flexibilidade para os problemas do futuro. Mas eu entendo que, dentro do parecer, do Ministério da Fazenda, um ponto muito importante também é o monitoramento e o advocacy do mercado. Então, não só eu estou fazendo legislação, estou fazendo regulação, mas eu estou acompanhando o mercado e vendo se o que eu tenho hoje é suficiente, se eu preciso alterar alguma coisa, o que a gente precisa flexibilizar. Então, eu queria perguntar de vocês, talvez minha pergunta esteja mais direcionada à Beatriz e à Camila, mas eu convido a todos a comentarem. Primeiro, quais as experiências dos órgãos, primeiro, a comissão específica no Reino Unido, voltado a esse assunto de mercados digitais, como ela se correlaciona com a Comissão Central de Concorrência, justamente para fazer esse papel, se há esse papel de monitoramento e advocacy, e o fórum também sendo algo importante nisso. E como ele poderia ser dividido, já que, enfim, é um mercado com muita inovação, muitos players, esse papel institucionalmente com outras abordagens, como a abordagem consumerista. E como, enfim, numa futura regulação, como as autoridades poderiam interagir para fazer esse papel. Obrigada. Muito obrigado. Alguém mais, gente? Mais alguma pergunta? Muito boas as perguntas. Eu vou devolver a palavra para você, Fabrício, para acho bom. que 2 minutinhos para cada. Tem mais uma online que eu pois vou não. colocar junto e a gente já passa, acho que, para uma rodada final. Ótimo. Uma pergunta do Piero Celan, do FAS Advogados. O diagnóstico do Ministério da Fazenda fez um ótimo trabalho de identificar o funcionamento e a dinâmica de serviços digitais, mas em relação ao endereçamento, não ficou tão bem delimitado, a partir dos casos até hoje julgados, qual a ineficiência do CAD que demanda novas ferramentas e uma atuação ex ante. Estamos diante de um problema ou de uma preocupação? Essa é a pergunta. Eu vou passar novamente, acho que eu vou seguir a mesma ordem das falas iniciais. 2 minutos cada um, por gentileza, endereçando todas essas perguntas. Beatriz, por gentileza. Obrigada, Fabrício. O desafio de encapsular em 2 minutos a resposta a todas as perguntas, vou dar um pouco uma selecionada em alguns pontos. Eu queria começar, talvez, com a pergunta do Piero, combinada com a resposta à pergunta do Francisco, né, sobre qual a narrativa perante o Congresso polarizado. Eu acho que tem a ver também com a pergunta do Piero, né, qual é o problema que esse relatório visa endereçar. Eu acho que isso está muito claro no escopo do projeto, das propostas, que é um problema econômico e concorrencial. E eu acho que a polarização no Congresso, especialmente a temas afetos à regulação digital de plataformas, tem muita relação com outros problemas, outros aspectos de política pública nos quais
divisões políticas são mais enfáticas, mas eu acho que ganhos de produtividade na economia brasileira e o potencial de abertura de novos mercados, novas oportunidades em termos de geração de emprego, ampliação na capacidade do Brasil de inovar, de empresas brasileiras inovarem no setor digital, acho que é menos polarizado em termos de objetivos e ganhos óbvios que atravessam polarizações políticas. Então, eu acho que a resposta à pergunta do Francisco é que a narrativa, a história, o que o relatório mostra, ou tenta mostrar, e talvez eu possa tentar aprofundar um pouquinho mais em resposta à pergunta do Piero, é que as plataformas digitais podem impulsionar a produtividade no Brasil e contribuir para o crescimento econômico. Isso é um ganho fácil, assim, não fácil, mas um ganho facilmente identificável com diferentes agendas políticas em diferentes espectros de afiliação. E há problemas concorrenciais que afetam significativamente a dinâmica competitiva, a capacidade de novas empresas entrarem nesses mercados e concorrerem com as incumbentes de forma significativa. Então, acho que essa é a resposta narrativa. E aí, em relação à pergunta do Piero, que eu tentei associar a isso, o que a gente tentou mostrar no relatório, e eu acho que os dados que a gente trouxe mostram isso de forma clara, é que tem dois tipos de problema que a gente identificou. Tem um tipo de problema que é em relação à aplicação da lei antitruste, tem um tipo de problema para o qual o ferramental antitruste atual poderia dar aprimoramentos de interpretação e principalmente de refinamento nas ferramentas de análise, por exemplo, definição de mercado relevante, análise de rivalidade e potencialmente um olhar um pouco mais focado em dinâmicas de rede e relações entre atividades do mercado, mas tem um outro tipo de problema que não está necessariamente, que não seria enxergado ou solucionado apenas com o ferramental antitruste tradicional, apenas com esse feijão com arroz de análise de condutas e de atos de concentração. E o argumento que a gente tenta fazer aqui no relatório, e tem até acho que um gráfico que ilustra isso, é que não tem uma clivagem tão clara entre o tipo de problema que o antitruste por si só dá conta e o tipo de problema que exige uma análise de natureza mais híbrida ou regulatória, que de fato, tem um leque, né? Tem uma escala em que, a partir do ganho de complexidade das redes dos ecossistemas, a probabilidade do antitruste dar certo é menor por conta dos diferentes atores que atuam, por conta das dinâmicas típicas de ecossistemas para o qual o antitruste tradicional não foi desenvolvido. Então, acho que são esses dois pontos que eu queria enfatizar na resposta, principalmente em relação à pergunta do Francisco e do Piero, que ganho de produtividade, aumento de empregos, geração de renda para o Brasil, são ganhos que a narrativa, eu espero, né, não enfrenta essa mesma narrativa e resistência do Congresso, e são problemas que a gente acredita que o antitruste tradicional não foi feito para enfrentar, e por isso a necessidade de outra regulação. E aí, brevemente, em relação à pergunta eu não sei qual o nome da pessoa que perguntou, que não estava na Câmara, perdão, em relação aos arranjos de colaboração, principalmente em termos de desenho institucional. Acho que tem diversidade de formas de arranjo. No caso do DRFC, do Digital Regulation Cooperation Forum, um tipo de arranjo foi motivado pelos reguladores em si. Então, foi uma iniciativa dos reguladores de alocarem parte do orçamento deles próprios para criar esse fórum de conversa, de diálogo institucional e alocar servidores das suas próprias carreiras para trabalhar nisso. Então, não é uma coisa muito grande, não é uma coisa top-down, não veio do governo, veio da iniciativa própria. Então, alguns servidores de cada uma dessas agências se reúnem, então, nessa estrutura flexível que é bem liderada pelos próprios reguladores. Eu acho que é um formato interessante que até agora tem dado bons resultados no Reino Unido. Eu vou parar por aqui. Perdão, porque eu passei de 2 minutos. Obrigado, Beatriz. Conselheiro Victor.
Obrigado, Fabrício. Bom, acho que a, a questão da narrativa, acho que é um ponto super central, né? E é de fato a, o desafio político que o governo, né, e eventualmente os parlamentares que apoiaram o projeto visam enfrentar. Mas eu concordo aqui com a Beatriz, que eu acho que é bem importante a gente ter em mente que esse é um projeto que pode aumentar a contestabilidade e pode aumentar as oportunidades, principalmente para empresas brasileiras nos ecossistemas digitais, né? Eu acho que esse é um dado muito relevante, né? A gente sempre fala do trade-off de inovação, né? Mas sobretudo para esses agentes de mercado que atuam na oferta de serviços complementares aos ecossistemas digitais, as oportunidades de inovação serão muito destravadas por uma regulação ex-ante de ecossistemas. Acho que isso é um ponto que precisa ser levado em consideração, é claro, em todo esse debate legislativo. E em relação à última pergunta, né, que eu acho que foi uma pergunta sobre quais são os pontos diagnósticos de deficiência, etc. Aqui falando talvez um pouco menos do relatório e dando mais uma resposta pessoal, na linha do que, inclusive, já escrevi em outras oportunidades. Eu acho que no caso brasileiro a gente tem dois tipos talvez de obstáculos, né, que precisam ser superados por uma legislação ex ante. Em primeiro lugar, talvez uma concepção legislativa nossa da Lei 8.884, que depois foi reproduzida na Lei 2.529, que enfoca uma preocupação, pelo menos na minha leitura, na minha interpretação da lei, com casos de exclusão, né? Inclusive, quando a gente lê o artigo 36, parágrafo 3º da Lei de Defesa da Concorrência, lá se diz de forma muito clara que não pode ser considerados infrações à ordem econômica atos fundados na maior eficiência. E ao meu modo de ver, esse é um paradigma que resta superado quando a gente está falando de regulação concorrencial de mercados digitais. Daí a necessidade de uma atualização legislativa muito clara nesse sentido. E em segundo lugar, acho que como já está sendo observado e discutido no mundo inteiro, dificuldades procedimentais relacionadas às investigações de abuso de posição dominante, né? O caso Google Shopping no Brasil dura quase 8 anos. Eu acho que esse é um dado, né? Entre a instauração do caso e o seu julgamento final, como hoje existem casos, por exemplo, em andamento, que se postergam já por um longo período de análise, e isso compromete, em longa medida, a efetividade das intervenções nos mercados digitais. Então, acho que tanto esse aspecto normativo, né, da necessidade de uma reconceptualização dos objetivos da intervenção, reconceptualização normativa mesmo, quanto a superação dessas dificuldades das investigações de abuso de dominância, eu acho que são os ingredientes fundamentais que explicam, por si só, a necessidade de avanço legislativo. Mas, bom, acho que esses são meus principais pontos. Eu queria mais uma vez agradecer ao professor Diogo Coutinho, ao IBRAC, por esse convite, e dizer que foi um prazer enorme debater aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Vitor. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e transparência e também na fala a reconhecer esses pontos. Camila, com você agora. Obrigada, Fabrício. Bem, sobre a primeira pergunta do Chico, concordo com o que foi falado. Eu acho que trazer pelo lado econômico concorrencial afasta um pouco dessa visão política maniqueísta de como estava sendo, não que seja assim, né, mas de como estava sendo lidado o PL 2630, por exemplo, em relação às fake news, era censura versus, enfim, os discursos estavam muito polarizados. E eu acho que tem alguns fatores que tornam esse projeto com maior potencial de prosperidade. Primeiro, o fato de ter sido feito pelo Ministério da Fazenda. Isso mostra um viés econômico, esse viés da promoção da competitividade brasileira, essa narrativa. Isso no ponto de vista positivo, né, no sentido de promover o mercado brasileiro, mas também no ponto de vista negativo, no sentido de não queremos ficar para trás em relação às legislações que estão sendo implementadas por outros países. Eu acho que esse tipo de narrativa pode ser sedutora também quando a gente for lidar para essa questão de mercados, até porque pode ter uma preocupação de
ainda existe uma preocupação de alguns legisladores, por exemplo, de intervenção excessiva no mercado, mas acho que esse viés econômico ajuda no avanço desse projeto. E, segundo ponto, também o fato de ser uma construção coletiva, o fato de ter sido precedido de tomada de subsídios, de ser decorrente de um benchmarking internacional, ao mesmo tempo que está adaptando ao Brasil. E um terceiro ponto, que para mim foi excepcional, é a interlocução com diferentes órgãos. Então, a criação desse relatório foi feita com a tomada de subsídios em relação à sociedade, mas também, além do CAD mandar publicamente as suas recomendações, houve interlocução com o Ministério da Justiça, tanto com o CAD quanto com a Secretaria de Direitos Digitais, com a Secretaria de Políticas Digitais da SECOM e até mesmo com o Ministério das Relações Exteriores para entrar em contato com os outros países. Isso traz um pouco mais de coesão na visão do governo ao levar para o legislativo. Eu acho que isso tem chance positiva de prosperar. Em relação à segunda pergunta sobre velocidade das inovações e flexibilidade. Não tem uma solução perfeita, mas eu acho que estamos caminhando para um bom equilíbrio nesse tipo de flexibilidade criada de monitoramento posterior das obrigações. Vamos ver como vai ser, mas a gente não pode esperar a solução perfeita para implementar, e acho que estamos no estágio maduro para avançar. E sobre as possibilidades de atuação conjunta entre autoridades, também na segunda pergunta, tem esse modelo mais top-down e de estrutura flexível, né, o do Reino Unido. O Brasil trabalha muito com MOUs, memorandos de entendimentos, mas eu diria que esse seria um aspecto que poderia ser melhor explorado, talvez com uma nova consultoria de como fazer esse arranjo institucional prosperar de maneira que faça mais sentido para o Brasil também. Tem como implementar na maneira atual, mas a gente poderia pensar em como ter uma coesão maior, até para superar esses problemas que a gente mencionou do passado, para não ter um conflito negativo de ninguém atuar, ou de muita gente atuando, ou de ter gente atuando conjuntamente, mas aí o resultado não avançar. Em relação à última pergunta, acho que já foi bem respondida, mas vale dizer que o CAD já tem alguns materiais sobre esses problemas, né? Então, além do que está no relatório, o CAD tem o caderno do DE sobre casos de mercados digitais, e aí dá para entender um pouquinho como isso foi tratado, e também o documento de trabalho de concorrência e mercados digitais que revisa os relatórios especializados. Acho que lá dá para compreender um pouco que o conselheiro Vitor bem sintetizou dos problemas. Tentei ser sucinta, mas queria agradecer novamente o professor Coutinho, o Ibraque, que esqueci de mencionar no início, e os painelistas também por compartilhar esse momento. Obrigado, Camila. Turning to Michael, now you have the opportunity to close our program, so your final remarks and address any questions, please. Great. Thank you. I'm not as informed about some of the questions about the process within Brazil. And so I'll just say this. I think there's an opportunity to have smart regulation. And to me, smart regulation is avoiding a rigid ex-ante framework, perhaps like the DMA, by ensuring that in like recommendation 3 by the Ministry of Finance says that business justifications will be considered, with the burden being on the designated gatekeeper. I think in order for that to truly have meaning in a hybrid model, there has to be a mechanism to really have meaning and have opportunity. These are complex technologies, and ex-ante rules by nature are generalized. They can't know all the circumstances that could come that are there. And it really does take some time. I'm not saying it needs to be an 8-year investigation, but it does take some time to really understand the technology. Otherwise, you're making a decision with incomplete information. And so I believe there's a path for smart regulation that really does balance the desires to achieve an ex-ante framework, but does take into account the business justifications. Thank you. Thank you, Michael. Bom, vamos caminhando aqui para o encerramento. Agradecer todo mundo que ficou aqui até o final do painel. Eu acho que esse é um debate que ainda vai continuar. A gente está só no começo. Afinal, o diabo mora nos detalhes. A gente precisa ver o que vem aí de projeto de lei, né, para poder discutir. Mas eu acho que foi um passo importante aqui para criar um debate institucional, acadêmico, com todos os stakeholders, e qualificar um pouco mais o debate do que simplesmente passar a mensagem adiante do Ministério da Fazenda. Então, eu acho que é um primeiro passo. Agradecer novamente e passar para o professor Diogo para encerrar aqui o nosso programa.
Muito obrigado, Fabrício. Obrigado pela sua parceria e companhia aqui nesse evento. Também, muito rapidamente, eu quero apenas, ao encerrá-lo, agradecer a presença de todas e todos, em especial dos nossos convidados e palestrantes, Michael, Lawrence, Camila, Beatriz, conselheiro Vitor, quem mais? Estamos... Falei todo mundo? Sim. Infelizmente, o João Brant, da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, não pôde estar presente. O Brasil quer acertar na construção desse novo arcabouço regulatório, assim me parece, o CAD também e o Ministério da Fazenda igualmente. Para que isso aconteça, em ocasiões e diálogos ricos e qualificados como esses, como esse que a gente teve aqui hoje, não podem faltar e vão continuar sendo promovidos, seja pela Faculdade de Direito da USP, seja pelo IBRAC, seja por outros e outras instituições e atores interessados na construção muito difícil e desafiadora de uma regulação inteligente que seja capaz de ponderar e equilibrar valores, que seja capaz de escolher ferramentas adequadas, sem exagerar no que não for necessário, sem deixar de fora coisas que são necessárias, sem prever soluções que possam ser corrigidas ao longo do tempo, sem evitar a possibilidade imprescindível de acúmulo de aprendizado e de conhecimento ao longo do caminho da construção desse percurso regulatório. É assim que se faz uma regulação inteligente e ela passa por diálogo plural, como a gente fez hoje aqui. Então, gostaria de celebrar e sublinhar a importância da gente ter pessoas interessadas de quaisquer pontos de vista nessa conversa, nessa interação, porque esse também é um elemento constitutivo importante, como mencionou aqui a Camila, é importante que o diálogo seja plural, que as pessoas representando diversos interesses possam ser ouvidas e tenho certeza que isso vai ser parte deste caminho, porque sem participação, sem interação múltipla, as decisões se comprometem e o ônus dos governantes aumenta. É importante que eles validem isso ao longo do caminho. Então, dito isso, mais uma vez, muito obrigados a todas. O Fabrício mencionou o fato de que vocês ficaram aqui presencialmente sentados e sentadas 2 ou 3 horas, as pessoas que estão nos acompanhando na internet também. Então, a gente aprecia muito esse tempo e, mais uma vez, agradece a presença dos nossos convidados. Michael, você veio aqui presencialmente, ficou no Brasil, talvez mais um dia para estar aqui conosco, então a gente agradece a sua presença, assim como a Beatriz, que está na Inglaterra, a Camila, que está fora de São Paulo, o conselheiro Vitor, que interrompeu as suas atividades no CAD, e por aí vai. Passo também esse agradecimento aos palestrantes e às palestrantes da mesa anterior, do painel anterior, que não estão mais logados, mas que têm a nossa gratidão. Um bom dia a todas e a todos, gente, até a próxima.